Bom dia! Bom dia, pessoal! Depressão ou euforia? Cada hora de um jeito. Quase 10 milhões de brasileiros convivem com o transtorno bipolar. O cérebro dessas pessoas produz substâncias inflamatórias que diminuem em 10 anos a expectativa de vida. Pessoas com transtorno bipolar têm mais obesidade, têm mais infarto do miocárdio, têm mais alterações de pressão arterial. Qual a diferença entre transtorno bipolar e depressão? E as variações de humor causadas pela TPM? Eu achava que talvez eu fosse uma adolescente rebelde, assim, sabe? Brigava com todo mundo, eu arranjava briga no colégio. E eu achava que era normal. Não é normal, não! E tem tratamento. Você arrumando a sua TPM, você consegue arrumar todos os outros aspectos da sua vida. Uma pessoa tão calma, tão equilibrada que eu não percebo. Eu nem ia estar aqui agora. Para perceber os sintomas, para ajudar no diagnóstico, 2 psiquiatras participam hoje com a gente do programa. O Dr. Daniel Barros, nosso consultor, e também o Dr. Diego Tavares. Você tem dúvidas? Quer participar do programa conosco? Liga pra gente, 4002-2884, ou então usa a nossa hashtag Você no Bem-Estar. A gente acabou de falar, né? 10 milhões de brasileiros convivem com o transtorno bipolar, com essas variações de humor, que também afetam o corpo inteiro. É o que o Marcelo Lages... Ai, poxa. Poxa, eu mandei de leve, Mari. Marcelo Lages vai mostrar pra gente agora. Apesar do transtorno bipolar ser uma disfunção do funcionamento cerebral, os danos são sentidos em todo o corpo e quem tem a doença sofre com inflamações no organismo. O sistema nervoso do cérebro está controlando todo o nosso sistema endocrinológico e imune. E ele dispara mais substâncias inflamatórias que vão predispor a essas doenças. Os processos inflamatórios ficam mais intensos quando a pessoa não está em equilíbrio. Os períodos de atividade inflamatória acontecem principalmente durante as crises, sejam elas fases de depressão ou euforia. É bem importante notar que quando a gente fala em inflamação, não é igual a do joelho aguda, que está saindo pus, ou da pneumonia. É algo sutil. E isso vai dando uma lesão muito pequena ao longo de muito tempo. Mas ao longo do tempo, predispõe a essas doenças. As pessoas com transtorno bipolar têm mais obesidade, têm mais infarto do miocárdio, têm mais alterações de pressão arterial. Sofrimento para o corpo e obstáculos para o cérebro. O transtorno causa dificuldades de aprendizado e a pessoa apresenta problemas com a memória. Nós temos uma alteração principalmente na velocidade do pensamento, que nos períodos de hipomania e de mania fica mais acelerado. Em bipolares que não procuram o tratamento, há também um envelhecimento precoce. Na idade em volta de 45 anos, as alterações inflamatórias são as mesmas que os indivíduos controles normais só apresentam com 60 anos. Então, eles têm como se fosse uma antecipação, um envelhecimento precoce no seu sistema imune. O tratamento começa com um bom diagnóstico. A gente entende atualmente que não se deve usar antidepressivos somente em casos muito especiais. Então, a gente usa medicações que a gente chama de estabilizadoras de humor. Algumas vêm dos anticonvulsivantes, que tratam a epilepsia. O lítio é um dos principais e você também tem drogas que mexem em dopamina que funcionam muito bem. Sem esses cuidados, o tempo também vira um inimigo. Alguém com transtorno bipolar tende a viver 10 anos menos do que a população geral. Precisa fazer rotina, cuidar do ciclo sono-vigília, então horário de sono correto, e evitar substâncias psicoativas, que são álcool, drogas, estimulantes, energéticos, café em excesso, chá preto. Tudo isso pode acelerar, pode desestabilizar. Vamos aprender muito hoje sobre esse assunto. Já tem uma pergunta da Suelen, do nosso auditório virtual, querendo saber a diferença entre tristeza e depressão. Doutor Daniel, sempre é bom a gente falar disso. É muito importante, Suelen, porque muitas vezes as pessoas confundem. E aí eu sempre desenho esse gráfico aqui para os pacientes, pego um papel de rascunho lá e faço. Fica meio mal feitinho, mas aqui tá todo bonitinho, que é o seguinte.
o nosso humor varia. Às vezes a gente está mais feliz, às vezes a gente está mais triste. Isso é normal. Tem dia que você está neutro, não está sentindo nada. Isso varia normalmente. Agora, dentro de uma faixa normal. A depressão não é essa tristeza que às vezes vem, às vezes até dura bastante a tristeza, se acontecer alguma coisa ruim. A depressão é quando essa tristeza passa do normal. Ela afunda e aí a pessoa não consegue, não está só triste por um motivo. Ela está triste porque o trabalho está ruim, mas com o filho está ruim, com a esposa está ruim, está tudo ruim. Ela está se sentindo triste em todos os ambientes, em todos os lugares. Aí já a gente não está falando de uma tristeza normal, a gente está falando de depressão, mas a tristeza que vem e que passa sozinha, isso é normal, faz parte da vida, né? E a diferença entre depressão e bipolaridade? Essa é outra coisa importante, porque muitas vezes as pessoas acham assim, Daniel, mas tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste. Eu falo assim, isso é a vida. A vida é assim, isso não é o transtorno bipolar. No transtorno bipolar é a mesma coisa. A tristeza passa do normal, então a pessoa fica deprimida com aquela tristeza que pega tudo, que nada tem sentido, mas o humor também pode oscilar para cima, além do normal. Então a pessoa fica eufórica, ela gasta mais dinheiro do que ela tem, ela não dorme à noite, ela fica mandando mensagem para a família no meio da madrugada, ela perde o controle. Mas, Daniel, não é bom ficar feliz? Ficar feliz é bom, mas se você passa dessa linha, você perde o seu controle. E aí, perder o controle pode te trazer muito prejuízo e muitas consequências negativas. Doutor Diego, a gente vai ver que essa doença, o diagnóstico pode demorar até 15 anos. Olha só que complicado. E tem 2 tipos, né, da doença, né? Vamos ver aqui esses 2 tipos para a gente entender melhor o transtorno bipolar nessa fase eufórica. O que acontece no organismo? Então, a gente tem que lembrar que tanto depressão quanto transtorno bipolar são doenças da energia mental. O quanto o cérebro está mais ligado ou mais desligado em todas as suas funções. Então, não só é uma doença do humor, como também da atividade, dos impulsos e do pensamento. Então, a gente vê aqui que na fase eufórica, o cérebro dessas pessoas se desregula para liberar mais neurotransmissores, que são substâncias químicas, que aceleram o sistema nervoso, que ativam o sistema nervoso. Então, o cérebro fica mais ligado como um todo, e a dopamina e o glutamato são essas substâncias. Tem drogas que também aumentam a produção dessas substâncias, mas aí a gente diz que o indivíduo entrou numa euforia, mas induzida pela substância química, que fez mais ou menos o mesmo que a pessoa que tem transtorno bipolar, mas que se desregula sozinha pela doença. Isso aí numa fase. Agora a gente também tem uma outra fase que tem outros sintomas também, né? Isso. Na fase depressiva é como se o cérebro parasse de produzir adequadamente todas essas substâncias excitatórias. Então o sistema nervoso vai ficar mais desligado como um todo. Então é mais comum na depressão o humor reduzir, mas a energia reduzir, o cansaço vir, o pensamento ficar mais lento e a pessoa ficar com menos vontade, com mais dificuldade de agir no seu dia a dia. Doutor Daniel, isso tudo a gente vê lá no nosso cérebro, essas substâncias, os neurotransmissores, mas além desses sintomas que o doutor Diego falou, a gente tem outros aqui nessa fase eufórica, né? Exato. Na fase eufórica, a pessoa não fica necessariamente só feliz. Ela fica, às vezes, tagarela. Ela fala mais do que ela costuma falar. Ela fica briguenta. Às vezes, com uma certa arrogância. Você fala, mas ele nunca foi arrogante, agora tá todo cheio da razão, etc. Fica, às vezes, disfórico, não fica eufórico. Fica irritado, fica briguento. Isso pode ser sinal de a pessoa estar agitada, tá muito acelerada, como o Diego falou. E aí tem essa variação do pêndulo aqui. Aí ela vem para a fase depressiva, que não é, né, a tristeza normal. É do transtorno bipolar na depressão, ela pode ser o transtorno bipolar tipo 1, que a pessoa alterna, sim, fases de euforia, aí onde você tá, fica super agitada e depois fica deprimida, aqui onde eu tô. E no transtorno bipolar tipo 2, ela para no meio do caminho, assim, ela não chega a ficar tão agitada, ela fica acelerada, mas ela não fica assim totalmente fora de controle e depois fica deprimida. E aí depressão é aquilo que a gente já falou muitas vezes, né? Tristeza, desânimo, falta de energia e falta de vontade. Tá. A gente tem uma pergunta aqui, doutor Diego. Vamos ver quem está falando conosco. Angústia e nervosismo são sinais de depressão? Mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Está dentro do que os dois estão falando ali? Nesse pêndulo? Está contemplado aí no pêndulo? A gente, no período da depressão, a pessoa pode ficar com humor deprimido, que é um humor de tristeza, melancolia, chora fácil, ficar emotiva. Ela pode ficar com humor
humor mais apático, que é aquela pessoa que fica neutra, indiferente. Nem coisas positivas, nem coisas negativas influenciam a pessoa. Ou ela pode ter a irritabilidade, que é uma tendência maior de ficar ranzinza, chata, reclamona, insatisfeita, um certo pessimismo associado a isso. Não é, só lembrando que não é o ranzinza normal, né? Porque tem gente que é ranzinza, fala, minha cunhada, então você tá falando da minha cunhada. Não, tá falando de alguém que perdeu o controle do humor e não consegue reagir, ser diferente. Que mudou também. Que mudou, ela não era assim e ela se torna desse jeito. Agora, doutor Daniel, vamos vir para cá para a gente ver um pouquinho internamente também o funcionamento do cérebro. Primeiro a gente vai mostrar aqui um cérebro com funcionamento normal, né? Para a gente entender aquela questão de todos os neurotransmissores. A Ivone está me falando alguma coisa aqui. Fala, Ivone. Ah, então tá bom. Então a gente vai falar depois disso, nesse momento, a gente vai falar de TPM. No próximo bloco a gente vai entender se alguns sintomas da TPM podem ter a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que a gente faz para diferenciar? A gente volta já já. Aí, de repente, do nada, vem aquela pergunta. Quem disse que tá tudo bem? Tá tudo errado. Você quer chorar, gritar, explodir. Você que é mulher costuma se sentir assim? Saúde, estamos de volta, estamos falando aí de variação de humor, estamos falando de pessoas que são bipolares e agora a gente tem uma pergunta para dar sequência à conversa, a Kari Vieira. Olha, meu humor muda muito na TPM, fico indiferente com quem amo muito, isso é normal? O fato é que não tem como escapar da TPM, né? Acontece todo mês e será que tem remédio? Será que tem cura? Será que tem como minimizar tudo isso? Michele Mimix Loreto foi investigar e tem as respostas nessa reportagem que a gente vai ver agora. Você acorda e tá tudo bem. Vai trabalhar, encontrar os amigos, tá se sentindo super disposta. Aí, de repente, do nada, vem aquela pergunta. Quem disse que tá tudo bem? Tá tudo errado. Você quer chorar, gritar, explodir. Você que é mulher costuma se sentir assim? Uma vez por mês? Isso pode ser tensão pré-menstrual. 40% das mulheres têm. Só que muitas demoram para entender que isso é só uma TPM. Eu achava que talvez eu fosse uma adolescente rebelde, assim, sabe? Brigava com todo mundo, eu arranjava briga no colégio. E eu achava que era normal. Não era, Carol. A Juliana que o diga, viu? Era o alvo da amiga na adolescência. Já aconteceu da gente brigar e, sei lá, na TPM também de brigar, né? Brigar. De tapa? Não, tapa. Ah, tá. De quebrar fichário na cabeça da coleguinha. Praticamente um tapa, né? Vamos dizer assim. Um tapa. Desculpa. Tá desculpada, hoje em dia tá não quero tudo mais bem. nada. Essa variação de humor tem explicação. Assim que a mulher acaba de menstruar, vem a produção de estrógeno. No 14º dia, ele atinge o máximo e aí começa a cair. Então, aumenta agora a produção de progesterona. O estrógeno e a progesterona chegam a quase zero durante a menstruação. Ou seja, é um sobe e desce de hormônios. Então, ela pode se queixar de aumento do volume mamário com dor nas mamas, dor de cabeça, retenção de líquido, inclusive com ganho de peso significativo. Quem vê a Amanda assim calma, conversando, não imagina que uma dessas alterações de humor na TPM fez ela terminar um namoro. Já terminei. É incontrolável, uma coisa assim que vem de dentro, você sabe, você quer tentar controlar e não vem. E o jeito que a Amanda arrumou para controlar esses sintomas da TPM foi a meditação. Você arrumando a sua TPM, você consegue arrumar todos os outros aspectos da sua vida. Porque você vai se conhecendo, vai controlando e vai se ajudando, assim. Meditar, se autoconhecer, também foi a salvação da Carol. Tanto que quem convive com ela hoje em dia nem percebe a TPM. É uma pessoa tão calma, tão equilibrada que eu não percebo isso. Não observei nenhuma alteração de TPM nela, por enquanto. Assim. Eventualmente, isso pode não ser suficiente. E nós passamos para uma segunda etapa, que seria a etapa de tentar controlar o ciclo hormonal nas mulheres que estiverem muito afetadas, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, isso é bastante indicado, em casos mais graves.
além do uso de algumas medicações do ponto de vista psiquiátrico. Talvez se eu não tivesse controlado, se eu ainda estivesse jogando fichário na cabeça dos outros, acho que eu não ia estar aqui agora. Tá ótimo. É sempre bom lembrar que, por mais intensos que sejam os sintomas da TPM, eles devem acontecer só na TPM, né? Se acontecer ao longo do mês, procure um médico, converse com um especialista. Agora, doutor Daniel, a gente vive aqui, tá falando hoje aqui de depressão, tá falando de transtorno bipolar, tá falando de TPM, dessas variações de humor. O que é o humor? O humor, ele é o pano de fundo emocional, assim, o pano de fundo, ele é a nossa disposição. Sabe, tem dia que você tá com mais emoções positivas, tem dia que você tá com mais emoções negativas. Se acontece uma coisa